Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. O meu nome é Gustavo Gobi. E eu sou o Jorge Guevara. E hoje vamos falar sobre o terceiro episódio de Star Wars, The Acolyte, lançado nessa terça-feira. Estamos aqui, 11 de julho, estamos gravando logo depois, né, Jorge, de assistir o episódio. Logo depois. Aqui estamos agora é maratona pra gente, né? Meia-noite. Grava, Estamos aqui. São quase meia-noite agora, meia-noite e 10, na verdade. Comprometimento Estamos que a gente está tendo com Star Wars. Vimos o episódio, estamos aqui gravando, saindo sempre aí às quintas, às 8 horas da noite. Esses comentários aí de The Acolyte e vamos para o terceiro episódio. Sem antes esquecer, Jorge, do pessoal que está nos assistindo no YouTube, deixar o like, né? O Ibope já estão dando, que eles já estão vendo. Então é deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com quem gosta de Star Wars. É isso, fala, olha só, tem esse podcast aqui que é de Star Wars, eles estão cobrindo The Acolyte. Aí você manda pro amiguinho que também tá vendo. Dois homens brancos falando. Uma coisa completamente diferente do episódio de hoje, inclusive. Né? Pois é, mas bom, manda pra galera. Estamos aqui cobrindo The Acolyte do primeiro ao último episódio, falando toda semana sobre Star Wars. Bom, Jorge, vamos começar? Esse foi o episódio 100% de flashback, né? Já no terceiro episódio, a gente teve ali nos dois primeiros episódios um geralzão da história dos heróis, ali o momento que eles estão ali na Alta República, e nesse terceiro episódio a gente volta 16 anos no passado para conhecer mais o passado de todos eles e o tal do incidente, né, do incêndio que aconteceu e separou as irmãs May e Osha. Queria saber de você, você acha que flashback aí no terceiro episódio foi muito cedo? Achou que complementou? Eu sinto que podia ter um pouquinho mais do agora, né? Eu não sei, eu gostei do flashback. O episódio inteiro foi um flashback, beleza? Foi super legal. Eu acho que é um complemento ao começo. Mas é essa mesma sensação. É como se eu estivesse no prólogo da história. Isso me frustrou um pouco, não vou mentir. Mas eu gostei da história em si. A história que foi contada, eu acho que tem algumas pontas ali que precisavam ser amarradas. De fato. Talvez se eles demorassem muito a amarrar essas pontas, poderia gerar um certo ruído aí à medida que a história vai avançando, né? Algumas coisas você realmente tem que ver aí o terceiro episódio para poder ter o contexto, para poder entender o que vem pela frente. Pelo menos foi na medida que eu assisti, eu suponho que esse episódio vai mudar para mim. Eu tenho essa esperança. Porque, sinceramente, agora, nesse instante, eu tenho muitas informações, mas eu ainda consigo imaginar que esse episódio podia ser intercalado com outros tipos de cena. Talvez algumas coisas acontecendo no presente, outras no passado. Exato. As duas coisas conversando. Talvez, mas eu gostei de ter essa imersão no passado para deixar tudo muito bem explicado, né? Eu acho que deixou... Beleza. Gerou perguntas também. A gente tá dizendo que mais respondeu perguntas tudo. Que respostas pra mim. Mas também respondeu algumas outras coisas, né? Bom, o que a gente tem aí, né, é um foco total na May e na Osha mais novas, né? Elas estão ali no planeta onde tudo aconteceu. Aparentemente, uma comunidade de bruxas que é imigrante, né? Não é nativa daquele planeta. Foi expulsa de algum outro, talvez da Tomir, né? Será? Temos uma Zabrakiana ali no meio também. Aquele nome dela, o sobrenome delas, a Chaleia, né? Ah, não, essa não é a Zabrakiana, essa é a mãe da May e da Osha. Também. Então, a Zabrakiana é outra, aparentemente, a parceira, né? Tem mais de uma Zabrakiana, inclusive. Tem? Tem, apareceu no grupo. Ah, eu só vi um, olha só. Figurante, né? Mas é legal, ó, essa comunidade que a gente vê aí de bruxas, que a gente ainda não sabe exatamente se são as Night Sisters, que a gente viu em Clone Wars, né, que foi justamente quando deu origem a toda essa história das bruxas dentro do universo de Star Wars, eu acredito que seja de algum clã diferente. A gente não sei se é o clã que tem um nome específico, mas aparentemente não apareceu ali pra gente nesse episódio, mas elas parecem sim ser diferentes das Night Sisters originais, pelo menos visualmente. Eu não sei, os Jedi também parecem visualmente um pouco diferentes dos mas você vê originais. Que existe uma evolução São natural. períodos diferentes da história, elas podem ser precursoras das Night Sisters, até onde a gente sabe, a gente não sabe. Faz sentido. E é legal, eu acho que o mais rico em a gente mergulhar nesse aspecto da força, que elas nem é chamada de força, é chamada de fio, e que tem uma abordagem
em alguns pontos similar, em alguns pontos muito diferentes do que os Jedi julgam como que é a força e como usá-la e por que usá-la. Eu gosto dessa outra visão sobre o que é a força, né? Porque, no fim das contas, a gente é apresentado a força lá no episódio 4, em 1977, com toda aquela história do Obi-Wan explicando, mas aquilo ali é uma visão, é como as religiões que a gente tem no mundo hoje. Deus, muitas religiões vão acreditar que existe um Deus, mas qual é esse Deus, como se originou esse Deus, o que faz esse Deus, como age esse Deus, aí diferentes pessoas ao redor do mundo vão discordar entre si. Então, a força, aparentemente, é algo desse tipo. É uma energia, mas que cada cultura acaba contando uma história diferente sobre ela. E as bruxas não são diferentes. E uma coisa que eu gostei que esse episódio deixou muito claro é que não é sobre bom e mal. Isso a mãe delas fala e o episódio deixa muito claro. Você vê que não é um clã ali de bruxas que tem más intenções. Elas querem viver a vida delas, fazer o que elas acham correto e não tem, aparentemente, não tem nenhum crime ali envolvido, né? Acho que o que eu achei legal foi isso, trazer uma nova perspectiva sobre o que exatamente é a força, né? A gente tem aquele conceito do Jedi muito forte, mas podem ter outras interpretações ao redor da galáxia. Eu sinto que se fosse no estado em que era só a força, a gente olhava para Star Wars, o universo Star Wars, e a força era uma coisa universal no universo Star Wars, todo mundo olhava e falava, ok, é a força, é assim, é uma das regras do Star Wars. A partir do momento que a gente ganha uma nova perspectiva, fica muito mais aprofundado esse conceito, né? A gente tem culturas diferentes, a gente tem crenças diferentes e a gente tem uma quebra com essa ideia do maniqueísmo também que você falou, né? A gente tem separar o bem e o mal é um conceito dos Jedi, é um conceito do Sith, talvez. Mas não das Mas bruxas. não das bruxas. As bruxas podem seguir um outro caminho. Eu acho isso muito... adiciona muito pro universo Star Wars. Será Acho que destrói o Star Wars? Obviamente que não. Semana que vem já tem episódio de novo, então Exato. não vai destruir. Até agora. Não fui comunicado que a série acabou de ser cancelada. Então não, Nada aqui no Twitter. não destruiu Quer dizer, Star Wars. Mas o que é interessante é que nessa cultura a gente tem um ritual, né? Que é o ritual da ascensão. E que, claro, é um dos pontos do episódio que deixa muito mais perguntas do que respostas. Aparentemente, algum tipo de conexão que as bruxas têm com esse poder, talvez definitivo, que as pessoas precisam receber e aceitá-lo para então evoluir. Porque, assim, a gente vê antes dessa história de ascensão, a gente vê as duas utilizando o que nós chamamos de força. A gente vê as duas bloqueando o uso da força da mãe delas. Então, elas necessariamente, não é que elas não tinham a força e depois do ritual de ascensão, elas fossem finalmente poder manipular a força. Elas se reforçam. Eu não sei exatamente, porque o episódio... esse é o meu ponto. Eu acho que o episódio poderia ter deixado mais claro. Tipo, qual é a diferença prática entre a Osha e a Mei nesse momento? Porque a gente vê a Mei passando pelo ritual, aceitando esse ritual, e ela conclui. A Osha não. A Osha não conclui. Na hora que vai concluir, chega um Jedi, enfim, a história vai desenrolando. Então, assim, o que exatamente tem de diferente nas duas por conta disso? Eu não sei se os próximos episódios vão responder, mas esse certamente não deixou claro. Você lembra o que aconteceu com o Savage Opress? Lembra o que aconteceu com o Savage Opress, o irmão do Darth Eu sinto que é Maul. alguma coisa parecida. Eu sinto que elas impuem o usuário da força com mais capacidade ainda, ou mais... Elas ganham um boost. Um boost aí de ser usuário da força. E que essa é a versão light. O Savage Opress recebeu um negócio meio selvagem e opressivo. Mas... Faz sentido. Elas receberam um beijinho de mãe. E literalmente. Elas não, uma delas, né? A outra não. Não, porque né? A outra Infelizmente a mãe tem A outra favoritas. falou que aceitou o poder, mas no fim, no coração, né? Lá no fundo não aceitou. Ela queria ser Jedi, né? Mamãe quer ser Jedi. Onde ela aprendeu isso, a mãe não sabe. Foi na internet. Eu acho que isso não precisa ser explicado Claro a que não. fundo. Eu acho que a coisa mais natural do mundo
é que em qualquer cultura existam pessoas que se sintam deslocadas da cultura. Ninguém é Tinha obrigado a certeza aceitar. que você ia falar. A coisa mais natural do mundo é que em toda cultura existam pessoas que querem ser Jedi. Não, também. Eu quero. Você não quer? Claro que eu quero. Pô, usar cortes aqui no nome do podcast. Vamos. Se eu não quero ser Jedi, então o nome já tá errado Desisto aqui. de casar. Né? Pois é, tem que abdicar. Mas só Tem se eu isso puder também. fazer missões com a Daphne King. Tudo bem. A Daphne King, inclusive, não aparece nesse episódio, né? Ficou... Ficamos sem Há 16 Daphne anos, aparentemente, King. a personagem Que dela dor. nem viva tava, eu acho. Então, não deu pra ela. Mas sabe pra quem deu nesse episódio? Para o quarteto de Jedi, que a gente já sabia que estava envolvido nessa história, né? Que é justamente o quarteto de Jedi que a May está procurando no futuro, né? No caso, no presente. É o A povo gente que ela viu tá no episódio capando. 2. Exatamente, que é o Mestre Sol, né? Que a gente consegue ver aí na história como que ele conhece a Osha, como que ele se torna o mestre da Osha, que eu particularmente achei muito fofinho, tá? Ele simplesmente falou, não, esse é o papai, seu Space Daddy, a partir de agora sou eu. Típicos Jedi, né? Sequestrando crianças, matando a família ou deixando a família pra escravidão e depois falando, agora eu vou ser o seu pai. Mas ela quis. Eu adoro Jedi, gente, tá tudo bem. Tráfico de crianças aparentemente é permitido em Star Wars. Ela quis, o Anakin também quis. Lá no Ameaça Adoção Fantasma. ilegal também não existe lá, né? Então a gente tem o grupo. É verdade, não, mas se o Padawan aceitou, gente, é consentido, não tem o que fazer. Tá sim, Não tá tem o que fazer. aceitável. Falando de Padawan, a gente também tem nessa missão também a Indara e seu Padawan, o Torbin, que menino, tinha cabelo. Tinha cabelo. Pô, Torbin, me ensina como é que. É, o Como Jorge. é que volta? O Jorge tá. Não é que volta, né? É que no caso é ele do passado mesmo, que ainda Não, mas tinha cabelo. Volta pro passado pra ter cabelo de novo, né? Aí eu não sei, talvez você vai ter que se trancar numa bolha da força, que nem ele fez, passar 10 anos mentalizando o cabelo crescendo na sua cabeça, Eu acho que eu posso. Quem eu acho sabe que eu conseguiria. Você não ele acha que eu voltar. conseguiria? Ah, não sei. Mas ó, eu gostei, apesar da pouca aparição dele nesse episódio, do Torb, eu achei que foi interessante ali a dinâmica dele com a Indara e com as bruxas, né? A bruxa acabou usando ele ali como moeda de troca e tal. Mas eu achei interessante. Eu acho que é um personagem assim que me gera muita curiosidade sobre justamente esse período, entre o que aconteceu com ele entre esses 16 anos que levou ele a ser o cara que a gente vê nos 2 primeiros episódios, sabe? É interessante de saber. Eu acho que a gente vai ter muito mais flashback. Eu espero que os flashbacks tenham um pouco mais de sabre de luz, eu não vou mentir. Ah, tomara. Não sei se flashback, mas que a gente vai ter batalha com sabre, chicote de luz e tudo mais, isso não é dúvida. Promessas, Já está promessas. nos Agora, trailers. se for só no último episódio, Não, de forma alguma. Eles jamais fariam isso com a gente. será? O narrador entra e fala, eles fizeram isso. Mas, ó, outra ideia que eu ia falar é Indara, porque a gente ficou se lamentando, todo mundo, né? Todo mundo ficou se lamentando pela morte da A Trinity personagem morreu. nos 5 primeiros minutos do primeiro episódio. A gente tá doido pra ver muito da Carrie Ann Moss como uma Jedi, como a Indara. E a gente teve muito pouco, mas esse episódio entregou Indara, né? Com certeza. Não, mas entregou. Entregou. Acho que Entregou, A gente teve mais. entregou. Com certeza. Mais Trinity Jedi. Deu pra ouvir ela falar mesmo. Assim, no primeiro episódio ela já tinha falado algumas coisas, mas, Não, mas não ela tanto disse assim. mais. Ela disse, ela falou, ela mostrou um pouco mais da personalidade dela. Que só se reforçou, né? Aquela austeridade, o Jedi. O Jedi honesto e íntegro. Sim, e eu acho que mas o meu favorito, apesar do Sol ter feito o que fez, ainda o Torb, mais ninguém supera Keonaka, o Wookiee Jedi. Nossa, o Exata. pouco de tempo de tela que teve, eu já sou apaixonado E pelo personagem. tivemos Ah. pouquíssimo daquela cena, né? Quero 3 pelúcias pra viagem A dele, cena por que favor. ele tá falando com a May, eu acho que é a May ou é a Osha? Amei. Tá, a cena que ele tá falando com a May, a gente perdeu um pouquinho do que ele falou com ela. Não perdeu, né? É você que não fala. Eu gostaria de ver Wookiee. ela falando, ai, que engraçado, e ele, ela falando... Ele falou com ela. Você que não entendeu. Eu falo o que, eu entendi o que ele falou. Com certeza, Aí já é uma questão de com certeza. desconhecimento seu. Ele Mas começou eu- a recomendar álbuns até o Mas você quer saber o que ele falou pra ela? Ah. Foi isso. Mas ó, gostei muito dele, muito fofo. Todas as participações, apesar de pequenas, foram muito legais. Você vê que é um Wookiee
que é visualmente diferente do Darth Vader, e ele também do Darth Vader, do Vader. Chewbacca, nada a ver com Darth Vader. Agora. O lado sombrio me possuiu. Personalidade completamente diferente do Chewbacca. E mesmo assim consegue ser tão fofo quanto. É um, Sim, é um sim, cachorrão sim. gigante. E ele tem uma personalidade bem diferente mesmo. Ele tem Sim, é um cachorrão gigante. Ele é mais que usa força. ranzinza, com certeza, na cena que a gente viu no episódio 2. É verdade. Porém, Mas isso já é 16 anos depois. ele parece, assim, um cachorrão fofo, mas com um pouco mais de paciência. Talvez, mais uma íntegro. postura diferente, né? Postura, um cachorrão do bem. Ele também tem uns estilos da cabeça que são diferentes. Ele rapou. Ah, é verdade, é verdade. Não, ficou irado. Pô, assim, Keonaka pra mim é um dos pontos altos Pros desse... Wookiees, a calvície é um... Não existe, né? Não existe, Não existe. né? É muito pelo pra ter calvície, ao contrário. É uma artimanha de estética, né? Olha como eu tô Sim. bonitão. Raspei na zero aqui, ó. Tô na régua. Mas o corpo todo continua peludo, né? Então, enfim, eles não deixam as essências de lado. Mas Pois uma é. coisa que é interessante a partir da ascensão, né? Do ritual da ascensão, é que os Jedi, eles chegam para intervir, aparentemente. Né? Eles estão ali já... Estavam espionando as duas, a Mei e a Osha, eles sabiam que as duas existiam, sabiam como elas eram, sabiam que elas estavam ali junto Conheciam com a aquela... rotina delas. Exato, já estavam ali com aquela comunidade. Parece muito sequestrador, né? Um pouco. E aí eu acho que é justamente a grande nuance que esse episódio traz. Apesar dos Jedi parecerem muito bem intencionados, apesar da gente saber que eles são os protetores da paz e da justiça na galáxia, eu acho que esse episódio deixa muitas coisinhas aí no ar de que a intenção do Jedi, no caso com a Mei e a Osha, não é algo meramente tão simples de elas usam a força, elas precisam ir com a gente aprender. Eu acho que tem alguma coisa ainda por trás que os Jedi estavam propositalmente ali para poder encontrar as duas. Eu acho que não teriam 4 Jedi junto numa missão. Eles estão só procurando por causa coisa. de 2 crianças. Eu acho que tem alguma coisa aí que elas estão escondendo. Estão escondendo não, né? Ou que foi escondido sobre o passado delas. Por quê, Jorge? Porque em determinado momento nós ficamos sabendo que elas não têm pai. Não tem pai. Elas Sem pai. E aí? Mas elas não têm pai porque são 2 mães? Faz sentido, porque aparentemente uma carregou, a outra criou. O que é criar? E Isso quais foram esses meios obscuros que foram citados? Isso considera como se fossem 2 mães e aí não tem Ela pai. passou macumba pra barriga ou da outra? foi o caso de Anakin Skywalker. Cara, olha, a gente tem, se não me engano, um comic, né? Em que o Palpatine meio que engravida Shmi com... Não, é só uma visão com a do Darth força. Vader. É Só uma visão? Isso não aconteceu de fato. Pode ser que tenha acontecido, mas aí é uma visão do Anakin, Darth Vader. E se eles canonizaram essa macumba que o Palpatine fez nessa visão? Não é canonizar, não. Pra canonizar tem que aparecer na Canonizaram tela, né, pô? a macumba, não ainda, né? E se elas tiverem sido engravidadas pela macumba? Não sei. Mas é bom você só criar um disclaimer aí de que você tá usando o termo Gente, macumba por porque favor, você eu pode. sou, né? eu sou macumbeiro, tá? Eu sou filho de santo, por Só favor. pra deixar claro aqui. É... Ele pode. Cara, eu não acho que seria interessante pra série ir por esse lado, sendo muito sincero. Acho que algumas coisas elas tem mais beleza quando a gente não sabe muito sobre elas. E eu talvez não queira saber tanto assim sobre como que o Anakin realmente foi gerado, porque Eu faz espero meio que não parte tenha da sido Palpatine. graça dele ser o escolhido, haver esse mistério sobre como ele foi gerado, que ele foi algo espontâneo ou não foi, mas de qualquer forma o mistério faz com que a coisa se torne única, interessante e realmente dê o ar de que ele é um escolhido, entende? Mas e aí, Gob, você acha que nós temos novas escolhidas do século passado? Bom, se a série caminhar, né, nesse sentido, se realmente for pra dizer que, olha, essas duas aqui não tem pai, elas são especiais, tanto quanto o Anakin, são uma manifestação da força, ou uma díade, enfim, não sei, eu acho que de alguma forma vai ter que amarrar. Vai Porque ter que amarrar. se tá no passado, se acontece ali o mesmo que aconteceu com o Anakin Skywalker,
o que elas são escolhidas também? Elas estão no, é o que? Um projeto do Darth Plagueis de Projeto começar escolhido. a criar várias crianças espalhadas que são todas escolhidas, manifestação da Eu força. adoro como a gente já tá tratando o Darth Plagueis como um... É possível, porque ele tem toda aquela história de manipulação da vida, né? Isso a é tal verdade. tragédia de Darth isso é Plagueis. Então, verdade. faria sentido conectar as duas coisas. Mas eu realmente não sei o quanto de informação vai me agradar nesse sentido. Eu acho que um pouco do mistério precisa ser preservado para você manter essa aura meio que mística mesmo, da ficção, da fantasia, perdão, de Star Wars, que é a questão de escolhido. Né? Você não tem uma prequel da Bíblia explicando exatamente como Jesus foi gerado. Isso dá justamente o ar gracioso de Jesus, o ar miraculoso do seu nascimento. Anakin como um paralelo, eu acho que Gente, ele precisa imagina uma seguir um pouco descrição disso. clara de como o anjo tocou na barriga de Maria. Pois é, gente, a gente não Eu quer esse acho tipo de que não coisa. é uma boa Se não tá ideia. na Bíblia, não tá no cânone da Igreja Não Católica, precisa. tem um motivo. Acho que aqui em Star Wars a gente precisa também seguir esse caminho para preservar um pouco aí da mística que existe acerca dessa questão de escolhido. Eu realmente não gostaria que elas fossem duas escolhidas. Também não gostaria que elas fossem uma díade da força, porque a gente vê o Palpatine falando no episódio 9 que isso é algo super raro, que acontece uma vez em milênios. Então, aconteceu 150 anos antes, não me parece milênio nesse caso. Enfim, eu realmente estou intrigado. Realmente parece ter algo por trás de tudo, que os Jedi estão interessados, eles não falaram isso em tela, também as bruxas não falaram exatamente, e a gente está no escuro em relação a isso. E a gente vai ter que esperar. Agora, mais uma semana, quem sabe mais. Agora Não sabemos. Agora é só um episódio por Senti semana. falta de sábio de luz, gente. Essa é a verdade. Mas se você levar em conta que é um período em que os Jedi, eles, né, tentam sempre evitar o uso do sábio de luz, a não ser em circunstâncias extremas. Faz sentido. E eu acho que Não faz sentido. a forma que o sábio é usado aqui, eu acho que é muitíssimo respeitosa à tradição Jedi, o que a gente idealiza como o ponto mais alto do Jedi. É sacar um sábio, não para duelar, mas para usá-lo como um sinal de esperança. Eu acho que isso talvez seja o uso mais Jedi possível de um sábio de luz. Não, eu concordo plenamente. Ainda assim, podia acender a lâmina só pra criança ver que legal. Olha que legal. O que a gente acha legal, porque a gente é acostumado, pode soar como um ataque para quem não está acostumado. Com certeza. Quem com está certeza. em outra cultura. Né? Então, eu acho que as coisas caminham. Eu confio no Mestre Sol e suas decisões. Se ele não ligou, ele tinha um motivo. E eu acho que no fim das contas, né? Assim, Não dá trabalho. ocorreu uma grande tragédia. Isso não temos dúvida. Mas no fim das contas, eu acho que ele fez a coisa certa. Ele não pôs medo em ninguém. Ele estava ali para passar uma mensagem justamente para convencer a Osha ou tentar fazê-la enxergar que ela realmente queria, lá no fundo, ser uma Jedi. Então, ele cumpriu a sua missão no fim das contas, não conseguiu salvar a May. Mas, vamos falar um pouquinho desse incêndio, que também é um pouquinho nebuloso, assim. E aí, May, você tá piromaníaca das ideias? Então, a gente não sabe o quanto que foi, Você é assim, doida? culpa da May, ou o Jedi também tem alguma... Não, tem coisa, tem algo envolvendo eles ali, eles fizeram uma coisa também. tem eu alguma não coisa tô... nesse angu, né? tem caroço nesse Tem angu. caroço nesse angu. Eu acho que o Jedi, por mais que As seja... bruxas estavam tudo caídas no chão, como se elas tivessem cheirado um peido terrível que derrubou todo mundo ali. Elas não caíram porque tinha fogo. Elas não eram sem habilidade nenhuma pra correr de um fogo, sabe? Não era Sim. fogo suficiente pra elas estarem... E elas são usuárias da força, / fio. Exato, né? exato. Então, A gente já viu o Grogu, a gente já viu outros Verdade. personagens se protegendo do fogo com a força. Por que as bruxas, todas poderosas, não conseguiriam? pois é, eu também achei um pouco estranho. Acho que Pareceu mais massacre. tem dedo de Jedi aí. Agora, uma coisa que eu achei bem legal em relação ao Jedi nesse episódio é o tal do treinamento que eles fizeram com a Osha, né? Só apareceu pelo menos o da Osha, o qual eles estavam ali testando a habilidade dela de conseguir, né, ver através das coisas, digamos assim, usando a força, o fio, que quer chamar. Eu achei muito fofa a cena, achei muito fofa. O sol, né, eu acho que o sol brilha nessa cena do treinamento. Com certeza, com certeza. Uma Grande curta educador. curta conversa que ele tem com a Osha, ele consegue meio que desarmar ela, ele consegue gerar empatia dela, se coloca no lugar dela,
E ele, no fim das contas, o que a gente também acaba aprendendo é que ele passou por algo assim também, né? E que no fim das contas, se você parar pra pensar bem, é o que passam todos os Jedi. Todos De são fato. crianças numa comunidade, em algum lugar, que começa a se sentir deslocado porque tem alguma coisa ali nelas que elas sentem que é diferente, elas não sabem explicar, elas não sabem se é um poder sobrenatural, elas não sabem se é um dom, elas não sabem se é uma maldição, mas todas sentem isso independente de onde elas estão. E o Sol passou por isso, a Osha passa por isso, e se você para pra pensar naquela época, todos os Jedi passaram. Todos os Jedi. E é algo que eu nunca tinha parado pra pensar, cara. Menos Ah. Rey Skywalker. E o Luke, né? E o Luke, é verdade. É, temos o Luke. por isso que eles são Regalias. bem diferentes dos outros, né? Períodos mais extremos exigem medidas mais extremas. De fato. Mas cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Nisso, você pensa que essa coisa do Jedi serem crianças, são levados pra Coruscant, começa o treinamento, e aí tem toda a questão deles tão longe ali da família, ou seja, eles vão meio que perdendo o vínculo para justamente chegar nesse local super idealista do Jedi, que é se desprender de todo medo, sabe? Deixar ir tudo que ama, né? Então, assim, isso acontece com todo mundo. A Osha não é a primeira a passar por uma Não situação é. dessa. E O todos os Sol Jedi aconteceu. E todos ali, pelo menos naquela época, né? Passam por esse ciclo, porque eles acabam chegando em Coruscant e, enfim, Eu já tinha São pensado milhares bastante deles. nisso. Sempre me pareceu uma coisa meio sombria da Ordem Jedi, né? Eu pensei, por exemplo, em Kenobi, quando o Kenobi fala que ele achava que tinha um irmão e que ele tentava lembrar dos pais. É uma cena muito bonita. Pois que ele é, fala cara, isso, e isso é assim, pra grande maioria dos Jedi, a gente tem aí algum vislumbre de que isso já é algum trauma, né? Com certeza. Tipo, isso Com certeza. certamente. Eu tinha um irmão e me tiraram ele. Eu tinha paz. Justamente esse ponto de ruptura na vida deles é o que acaba, né? Esse ponto de divisão, onde eles realmente partem para se tornar aprendizes, é justamente um período ultra traumático para todos eles. Eu acho que todos eles acabam levando isso de alguma forma junto deles. Talvez seja a série já querendo, de alguma forma, trazer uma certa crítica a esse método dos Jedi. A gente tem grandes suspeitas que os Jedi fizeram alguma coisa errada nesse episódio para poder conseguir levar ao menos a Osha para Coruscant. Então, assim, se a série prometeu mostrar o início dessa queda do Jedi, o início dessa corrupção, o início, sabe, da queda deles mesmos, deles deixando os preceitos Jedi de lado e começando a abraçar um pouco, digamos assim, da corrupção, eu acho que esse episódio ele traduz muito bem o que a série quer passar. Eu acho que ele consegue, ao mesmo tempo que ele consegue colocar o Jedi lá em cima, com várias cenas do Sol, ele também consegue criar várias suspeitas sobre os mesmos Jedi, sobre a atuação deles, assim. E eu acho que isso vai se manter ao ponto em que vai ser o elemento que vai ser utilizado pelo vilão, que a gente ainda não sabe quem é o mestre da Mei, mas eu acho que é justamente esse ponto de discordância mesmo, que o mestre dela tem sobre o Jedi. Ele já enxerga talvez essa corrupção do Jedi que os próprios Jedi ainda não enxerguem ou que queiram acobertar, né? Então, assim, eu acho que essa nuance ela vai correr por toda a série, porque ela precisa estar ali para alimentar os motivos do antagonista. Acho que vai seguir esse caminho. Eu também acho. A série tá prometendo isso. Eu vejo que tá esquisito. Eu achei esquisita a cena. Eu até falei pro Gob, ele falou: você não tava prestando atenção? Eu tava assim. Tava. Eu não entendi como elas morreram. Pois é, temos muitos mistérios aí pela frente. Muitos mistérios. Mas é um belo episódio de expansão de universo, eu diria, né? Acho que pega a mitologia da força e a expande, tira um pouquinho ali do centro do Jedi, né? A série já sai completamente do centro dos Skywalker. Aqui, apesar de muitos Jedi na série, ela também consegue ir para um outro lugar, contar uma outra história e não deixa de ser Star Wars. Eu acho que o melhor de tudo é isso. Você consegue enxergar ali que sim, estamos no universo de Star Wars, sim, existe uma interpretação diferente sobre um fenômeno sobrenatural, como todos os outros. É isso. É isso, né? É isso. Star Bom, Wars, uma obra de arte, como sempre. muito bom. O episódio Destino, né? O nome do episódio, acho que
o Daosha está realmente sacramentado. E vamos ver mais dele aí no 4º episódio, na próxima semana, que também estaremos aqui. Estaremos dos na metade acólitos, da né? temporada. Vocês já acreditam nisso? já na Como isso é metade. possível? É porque na primeira... No Eu primeiro, tô precisando demais. foram 2 de uma vez só, né? Eu sinto que é muito pouco. Calma. Quando revelar quem é o mestre da meia, aí você vai... Vai melhorar. Não é que vai melhorar. É que você vai pensar, não, já revelaram e agora já tá no final, sabe? Calma, ainda tem 5 episódios pela frente, né? 5? São 5 semanas, fica Sabe, tranquilo. tá bom. Bom, galera, é isso. Esses foram os nossos comentários aqui nos Acólitos sobre o episódio Destino, o episódio 3 aí da primeira temporada de Star Wars The Acolyte. Se você gostou aqui dos nossos comentários, curtiu esse vídeo no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e, claro, comenta aí o que é que você achou do episódio. Se você está ouvindo a gente em qualquer que seja a plataforma de podcast, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, enfim, o que for, né? Tá ouvindo a gente no Walk Talk, no... Como é que é o nome daquele que botava o disco dentro e fechava assim? E a gente andava com aquele negócio no bolso grandão? Walkman? Walkman, não é Walk Talk não. Walkman. Se você está ouvindo a gente... Coisa de velho. Já Desculpa aí. a gente viveu. Desculpa Se tu aí, chamar de povo. coisa de velho, tu tá se entregando, né? Bom, Pois é. independente de onde você estiver escutando a gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Vai lá no Instagram, @osacólitos, e segue a gente, acompanha, a gente está postando lá os novos episódios, os cortes e tudo mais para vocês, acompanhando aqui semanalmente The Acolyte. É isso, Jorge? É isso, Gustavo. Muito bem, a gente se vê na semana que vem, quinta às 8 horas, nesse mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Que a força esteja com vocês. É isso, tchau!